10 horas e 18 minutos, a gente traz agora um assunto da eletromobilidade, a questão dos veículos elétricos no país. Com relação a isso, a gente conversa com o presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, Adalberto Maluf, que já agradeço de antemão pela disponibilidade em atender a CBN Campinas. Muito bom dia para o senhor. Olá, bom dia, André Berenguel e todos os ouvintes da Rádio CBN. Adalberto Maluf, com relação à eletromobilidade, é algo que tem sido bastante discutido, sendo trazido exposto, né, à mídia, toda essa questão. E recentemente o Instituto de Engenharia, juntamente com a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, as entidades fizeram um amplo debate a respeito disso, né, o que pode ser extraído de todo esse debate e aplicado, né, às autoridades competentes, vislumbrando a esse crescimento da frota e como está o cenário atual do veículo elétrico no Brasil. Claro, André, esse debate eu acho que foi muito importante para a gente fazer um panorama de todas as políticas públicas e da realidade da grande transformação da eletromobilidade no mundo. As vendas a nível mundial vêm superando todas as expectativas, né? Saiu de 4, foi para 9, esse ano vai chegar para 20% de todos os veículos. Veja a China, que é o maior mercado do mundo, saiu de 3 para 13, esse primeiro semestre foi 30% de venda de veículos elétricos. Então, a gente teve muitos debates sobre as políticas públicas dos Estados Unidos, né, com o pacote de infraestrutura do Joe Biden, agora o plano de ação climática aprovado essa semana, o acordo europeu para o crescimento verde, o Green Deal europeu. Então, a gente detalhou algumas dessas políticas a nível mundial e fez um diagnóstico, por um lado, preocupante, de que o Brasil, em que pese ter um parque produtivo muito importante, né, o estado de São Paulo é hoje um dos maiores fabricantes de veículos do Brasil, é o item número 1 de exportação no nosso estado. A região de Campinas, por exemplo, 25% do emprego industrial está no setor automotivo, né? Então é muito preocupante a gente ver que o mundo caminha numa velocidade muito grande para quase 20% de veículos elétricos vendidos, enquanto os similares aqui no Brasil, os elétricos plug-in, ou BEV, né, os elétricos puros a bateria, ainda estão abaixo de 1% do total de vendas. É claro que a gente tem coisas boas, né, alguns números importantes, algumas cidades, a própria cidade de Campinas é a cidade número 2 do estado de São Paulo, de veículos elétricos, né? Então, a gente tem ganhos e notícias positivas para comemorar, mas, por outro lado, uma preocupação para o Brasil não ter as políticas públicas conforme o resto do mundo vem fazendo. Agora, quando a gente fala nas políticas públicas, a gente pensa, logicamente, né, nos governos, mas também há essa necessidade das entidades, do setor privado, as montadoras, uma ampla conversa e debate sobre o assunto. A gente pode colocar que a eletromobilidade, o crescimento efetivo é uma tendência ou algo que a gente já pode colocar daqui 1, 2 décadas, uma frota bem maior e toda uma estrutura já implantada? Olha, André, o que a gente vê é que a velocidade da entrada da eletromobilidade no mundo é muito maior do que todas as projeções. Então, você tem políticas ambientalistas muito fortes pelo mundo para reduzir a poluição, a emissão de gás de efeito de estufa pelas mudanças climáticas, ruídos urbanos, e o mundo escolheu a eletrificação como a rota tecnológica prioritária. Então, hoje, mais de 1/3 de todos os ônibus vendidos no mundo já são elétricos, né? Então, a gente tem já 650 mil ônibus elétricos operando no mundo, né? Praticamente todos os países fizeram políticas nacionais em prol da eletromobilidade. O Brasil, eu acho que é o único país das 20 grandes economias dentro do G20, por exemplo, que não tem um plano nacional da eletromobilidade. Isso nos deixa preocupados, porque a eletromobilidade ela vai muito além do veículo elétrico. A gente está falando do veículo, da infraestrutura de recarga, da integração com a cidade, com o celular, com a rede elétrica, né? Então, um universo gigantesco de soluções e tecnologias dos chamados sistemas digitais, que vão conectar o carro com a infraestrutura, o carro conversando com a cidade, né? A tal da cidade inteligente, os semáforos, a iluminação, os sensores. Então, tem muitas tecnologias que vão ser criadas dentro desse ecossistema, e se nós não tivermos a venda consistente de veículos elétricos,
a ponto de permitir com que o parque industrial existente possa fazer a transição para essa nova tecnologia, a gente corre o risco de ficar desconectado das cadeias produtivas globais. Como a gente viu na nossa região, 2 anos atrás, a fábrica da Mercedes, ali em Iracemápolis, entre Piracicaba e Limeira, fechou. Né? Perdemos muitos empregos, foi muito ruim, mas felizmente tivemos a chegada de uma gigante chinesa que comprou aquela fábrica com o objetivo de fazer híbridos elétricos. Agora, no interior de São Paulo, a gente tem um monte de outras fábricas de veículos a combustão que ainda são fábricas que não estão conectadas nessa nova realidade. Então, se nós não ajudarmos o setor produtivo a fazer essa transição para as novas tecnologias, o adensamento da cadeia de autopeças, né, o fomento dessas integrações produtivas, a gente corre o risco de algumas dessas fábricas fecharem, como a gente viu nos últimos anos. A gente teve o fechamento de pelo menos 5 fábricas de veículos no Brasil nos últimos 3 anos, gerando aí transtornos, né, não só na falta de emprego, mas também de arrecadação e oportunidades. Você fala isso, até me vem até a palavra assim, o risco de se perder o famoso time, né, do negócio, dessa questão, dessa transposição aí de tecnologia com relação a esse tema. Por exemplo, a gente tem em Campinas e também, logicamente, na capital e nas grandes cidades brasileiras, novos empreendimentos imobiliários, por exemplo, em que cada garagem já tem a sua tomada elétrica, né, para o veículo. É algo que o setor de construção está fazendo a sua parte, digamos assim, e me faz remeter até aquela questão da energia eólica. Se tem aquele parque eólico, mas a hora que vai ver não tem aquela rede que faz a transmissão da energia. Não adianta nada aquelas pás girarem, sendo que não tem aquele meio que vai pegar essa energia e captar e transformar e levar, né, até onde tem que levar. Então, quer dizer, o setor da construção civil está mudando a mentalidade, está trazendo essa tecnologia, mas cabe aí a toda essa infraestrutura que o senhor tem falado. Com certeza, né? Eu acho que nenhuma política pública consegue ser bem-sucedida se ela não tiver todos os atores envolvidos. Tem o governo que cria política, que dá visão de futuro, que integra, que coordena, que financia a transição. Tem o Congresso criando legislações. Esse ano a gente teve a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Eletromobilidade, apoiada pela BVE. É verdade que pouca coisa avançou no Congresso, mas pelo menos assim existe o objetivo de fazer alguma coisa. E por outro lado, o setor privado, né, que é o demandante dos veículos, ele vem também fazendo a sua lição de casa. A logística verde, por exemplo, cresceu bastante. Comerciais leves, a gente saiu ali de 50 para 150 o ano passado. Esse ano, no primeiro semestre, vendemos 4 vezes mais, 650 comerciais leves, da logística verde. A gente vê nas ruas de Campinas, de São Paulo, caminhões elétricos, a mesma coisa, saiu de quase 30 para 300, no primeiro semestre já vendeu quase 450. Então, a gente tem o crescimento que é puxado pela agenda ESG, as empresas de distribuição de comércio eletrônico, né, que querem reduzir um pouco o seu impacto. A gente tem ali muitos ingredientes, tem um parque produtivo muito inovador. Veja a região de Campinas. Campinas tem, por exemplo, o CPQD, né, que o CPQD é líder de eletrônica de potência a nível Brasil e mundial, poderia ser um grande indutor de desenvolvimento de novas tecnologias, de inversores, de acumuladores. O CPQD tem um projeto importante com a CPFL, com a BYD, uma fabricante de ônibus elétricos de Campinas, que usa baterias de segunda vida. Então, depois de 10 anos nos veículos, as baterias são reaproveitadas para uma segunda vida para sistemas solares off-grid, né, com soluções de pacotes de bateria. Desenvolvimento do BMS, da tecnologia de baterias, aí feita em Campinas. Então, assim, nós temos oportunidades e possibilidades, mas na nossa percepção lá na BVE, e esse primeiro debate, tivemos lá representantes das principais candidaturas, né, do presidente Lula, do presidenciável do Ciro, do governador Ciro, também de candidatos a governador, e o que a gente sente é que existe o interesse de todos eles de entenderem mais sobre as políticas industriais necessárias. Todos falam da questão ambiental, temos que fazer alguma coisa, mas infelizmente o Brasil ainda não conseguiu coordenar. E na nossa opinião, depois de estudar o que vem acontecendo a nível mundial, a gente acredita que o governo central tem que ter um papel indutor. A gente precisa que o Congresso assuma também a sua responsabilidade de criar as legislações. A gente não está falando de incentivo fiscal. Não é que o carro elétrico quer pagar menos imposto. Hoje o carro elétrico paga quase o dobro de imposto do que o carro a combustão. Isso é um absurdo, não faz sentido em lugar nenhum. Uma bicicleta elétrica, André, paga
mais do que o dobro de uma bicicleta comum. Uma bicicleta elétrica paga 22,5% de IPI, uma bicicleta normal paga 7,5% ou 10%. Né? Um carro elétrico chega a pagar 14, 18 de IPI, enquanto um carro a combustão paga 5, 7. Isso não faz sentido em lugar nenhum. Em especial para o interior de São Paulo, que tem parque produtivo, que precisa fazer a transição, e tem também o biocombustível. Nós, aqui no interior de São Paulo, somos líderes na produção de etanol. O etanol é um biocombustível limpo, renovável, que é muito complementar à eletromobilidade. Hoje, um pouco mais da metade dos veículos híbridos elétricos vendidos no Brasil já são híbridos flex, que usam etanol. Então, o Brasil teria um potencial muito grande por ter uma matriz elétrica limpa. Então, a gente descarboniza muito a operação dos nossos veículos, mas a gente poderia ser um hub de produção de veículos limpos para exportar para a Europa e para os Estados Unidos, porque a pegada de carbono da produção de um veículo aqui no Brasil é muito menor do que, por exemplo, produzir na China, Japão ou na Europa. Então, o Brasil poderia ser um líder dessa agenda verde, dessa nova economia, que deve ser a grande criadora de empregos no futuro. Né? Então, para a gente poder criar esses empregos, a gente tem que ter as habilidades, as políticas certas, tem que ter muita coisa integrada para ter esse sucesso. Com certeza tem que ser um amplo debate aí, mas que não fique apenas na esfera, né, do debate, mas a aplicabilidade aí com relação a quem compete aplicar tudo isso. Quero agradecer a Adalberto Maluf, presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Adalberto, em nos considerar a entrevista. Aí, um bom dia para o senhor. Bom dia, André. Agradeço em nome da Associação Brasileira do Veículo Elétrico. Agora, 10h30. CBN, a rádio que toca no